Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trago 5 filmes no Prime Video que você precisa assistir. E eu não tô brincando não, são filmes muito bons que valem muito a pena você assistir. Você não vai desperdiçar o seu tempo não. Tá a fim de saber qual é que é dessa lista? Fica no vídeo até o final para você não perder nada e vem comigo. Vamos lá então para mais uma lista, né, dessa vez do Amazon Prime Video, com 5 filmes que eu considero muito bons. Talvez você também possa considerar dar um tempinho e assistir, né? Pode ser que esses filmes te agradem. Vamos lá então começar pelo primeiro filme da nossa lista, é o filme Capitão Fantástico de 2016. É um filme muito interessante, tem uma história diferente da grande maioria que a gente vê por aí. Eu gostei bastante, me envolvi com a história. Gostei e sinceramente tem alguns momentos em que a história é extremamente emocionante. Nós acompanhamos o Ben, ele tem 6 filhos com quem vive longe da civilização. Eles vivem afastados dentro de uma floresta, onde eles têm ali a vidazinha deles própria, né? As crianças, elas dependem muito do pai, que faz alguns ensinamentos para elas, e elas praticam exercícios, elas tentam ser autossuficientes para não depender do mundo exterior. E tudo parece que está dando muito certo, até que um triste acontecimento leva a família a ter que deixar aquele isolamento ali e reencontrar com alguns parentes. Só que a vida deles, que eles estavam acostumados naquele local ali, muda muito drasticamente. Então a gente vê essa transição dos personagens que não estavam acostumados a lidar com pessoas do mundo exterior, digamos assim. Então elas têm que mudar um pouco a postura quando saem daquele ambiente. E assim, a premissa da história, ela, como eu disse, ela é diferente. E durante o filme a gente vê a transição desses personagens. Eu acho que é o ponto central. Temos também algo envolvendo o luto e eu acho que é uma história muito linda. O final dela também é um final que vai deixar você assim bem emocionado, se você não tiver um coração de gelo, né? Fica então com uma boa opção o filme Capitão Fantástico. Próximo filme da nossa lista é Hora de Viajar, lá para a década de 90, né? E tivemos grandes clássicos do cinema e esse daqui, pelo menos na minha visão, é um grande clássico e eu gosto bastante. É o filme O Guarda-Costas de 1992. Esse filme ele marca porque nós temos uma grande cantora que está presente aqui fazendo uma atuação até boa, eu vou comentar sobre isso, mas nós temos principalmente o Kevin Costner em grande atuação. Ele dispensa comentários, né? Como ator ele é excelente e no filme aqui ele consegue realmente dar o suporte para que a Whitney Houston consiga também fazer uma boa atuação, apesar de não ser a praia dela. Ela é uma excelente cantora, aliás era, né? Infelizmente nos deixou, era uma excelente cantora e o filme também se escora na presença dela e ele consegue realmente manter o nível de qualidade. Na história, o Kevin Costner representa o Frank Farmer, que é um guarda-costas altamente eficiente. Ele é contratado para proteger a Rachel Maron, que é interpretada pela Whitney Houston, muito bem, diga-se de passagem. No filme ela interpreta uma grande cantora e atriz e está recebendo cartas anônimas e ameaçadoras, por isso ela precisa dos serviços do Frank, que ele é um ex-agente do serviço secreto, então ele vai ajudar ela ali no dia a dia para que ela consiga passar por todo aquele momento difícil que ela está tendo. Só que o Frank, ele vive um trauma do passado e a história dos dois, elas vão se entrelaçar porque eles acabam se apaixonando e durante o filme a gente vê alguns desdobramentos, a gente vê aquela relação sendo construída dos dois, que é uma relação muito interessante, apesar de ser um pouco clichê, né? Cantora conhecida, famosa, se apaixonar por uma pessoa tão próxima como um guarda-costas, ainda assim eu acho que essa relação ela é muito bem abordada no filme e os dois têm sim uma química. A gente consegue sentir algo pelos dois, sentir uma empatia pelo casal e isso acontece porque a atuação do Kevin Costner e da Whitney Houston é muito boa, além do elenco de apoio que também dá um suporte. Se você ainda não assistiu, pode assistir sem medo porque é um bom filme. Próximo filme da nossa lista, esse é recente, de 2022, é o filme Meu Filho. Esse filme me chamou bastante atenção porque ele tem como protagonista o James McAvoy. Eu gosto bastante dele como ator, mas existia uma peculiaridade aqui que diferenciava de outros filmes. O James McAvoy, ele não recebeu um roteiro, exatamente isso. Ele não recebeu um roteiro para atuar nesse filme. Então a gente acompanha ele descobrindo junto com a gente qual que vai ser o desenrolar da história. E em alguns momentos fica muito nítido isso, né? Você vê a surpresa do ator em não saber o que de fato vai acontecer. Eu acho que é uma ideia interessante, eu acho que tem algumas falhas o filme, mas não deixa de ser uma boa opção também. Na história, nós acompanhamos o Edmond Monroe, que é um pai, ele viaja constantemente a trabalho para fora do país, então ele não dá muita atenção
ao seu filho. Em meio a uma dessas viagens, ele recebe uma ligação da sua ex-esposa. E a gente já imagina que algo aconteceu, né? E de fato, realmente foi isso. Ela acaba lhe informando que o seu filho de 7 anos está desaparecido. E com o decorrer do tempo, a gente acaba descobrindo que houve um sequestro, né? O filho acabou sendo sequestrado. Com isso, o pai, ele fará de tudo para encontrar o seu filho. Esse é um filme de suspense, de mistério, chega a ser um thriller, sim. Eu acho que o filme, ele, como eu disse, ele tem alguns defeitos, algumas falhas, principalmente ao explorar o lado mais thriller, né? Ele não consegue avançar tanto dentro da história, mas ainda assim, às vezes como suspense funciona bem. A gente consegue, como eu disse, se assustar com algumas descobertas que o protagonista acaba fazendo. A gente se põe na pele dele e acaba também ficando naquela dúvida, né? O que de fato aconteceu? E a história, ela acaba tendo alguns desdobramentos que são extremamente assim chocantes em alguns momentos. Você vai entender quando for assistir. É um bom filme se você não assistiu, meu filho. Próximo filme da nossa lista é O Quarto de Jack, de 2016. É um filme que tem uma atriz que foi premiada com o Oscar pela sua atuação. Eu estou falando da Brie Larson, que está realmente em uma atuação digna de indicação ao Oscar. Ela conseguiu realmente fazer um trabalho muito bom junto com seu filho. Os dois têm bastante tempo de tela e a gente vê o desenvolvimento da história dos dois, né? Nós acompanhamos a Joy, que é feita pela Brie Larson, e o seu filho. Os dois vivem isolados em um quarto. Os dois vivem trancados naquele quarto, a gente não entende muito no começo, né? E a gente vê que o único contato que os dois têm com o mundo exterior é a visita de um velho que se chama Nick, e a gente percebe que ele está mantendo os dois em cativeiro. Só que a Joy, ela vê que o filho dela está numa situação até pior do que a dela, e o que ela faz? Ela faz o possível para tornar suportável a vida naquele ambiente ali. É triste a história, né? Mas a gente vê que a mãe faz de tudo pelo filho. E dentro desse contexto, né, da mãe ali, a Brie Larson interpreta muito bem essa personagem aqui, né? A gente vê a construção da relação, a gente sente a dor dos personagens, se coloca no lugar deles, como seria, né? Realmente é uma história triste, comovente. Você vai se sentir mal em alguns momentos por aquilo ali, mas eu creio que existe uma lição a ser tirada disso tudo, né? Até que ponto a mãe consegue chegar para fazer o dia do filho dela melhor. E a gente vê que é realmente isso que acontece. Aí um drama, né? Se você gosta desse tipo, você vai adorar o filme O Quarto de Jack. Vamos lá então, né, pro último filme da nossa lista, e tá faltando um gênero que ainda não teve nela, né? Que é o terror. Isso mesmo. Vamos falar de um filme de terror que é conhecido, é A Bruxa, de 2016. Esse filme é um tanto quanto controverso, porque ele quebra alguns clichês. Não é aquele típico filme de terror que vai ficar te dando sustos o tempo inteiro, que vai ter uma história que vai ser um desenrolar rápido. Não é assim. O filme A Bruxa, ele tem um desenvolvimento lento, mas tem uma história muito interessante e muito intrigante também. A gente acompanha uma família na Nova Inglaterra no século XVI. Eles vivem em uma comunidade extremamente religiosa, só que de repente eles acabam sendo expulsos daquela localidade ali por sua fé, que é diferente da permitida ali no local. Intolerância religiosa, e a gente já vê de cara. Depois disso, a família passa a morar no local isolado e eles sofrem com a escassez de comida. Mas além disso, eles ainda vão sofrer com outros problemas. O primeiro deles é que o bebê recém-nascido da família acaba desaparecendo. E em busca de respostas, cada membro da família acaba enfrentando seus piores medos e muitas verdades acabam vindo à tona. Como eu disse, a construção dessa história, ela é diferente do que nós estamos acostumados a ver em um filme de terror, mas ainda assim é uma história muito interessante, muito intrigante, que nos reserva diversas surpresas e que o final vai deixar você de queixo caído. É um filme que, pra mim, é um clássico cult, já considero assim. Eu sei que algumas pessoas não gostam da história pelo desenvolvimento lento, mas se você ainda não assistiu, talvez você pode dar uma chance aí, quem sabe você não goste, né? Fica então como opção o filme A Bruxa. Tá então a nossa lista com 5 filmes no Prime Video que você precisa assistir. Agora eu quero saber de você, né? Se você tem alguma sugestão de algum filme que eu não falei nessa lista, deixe nos comentários. A sua opinião é sempre bem-vinda. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e até!